Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Pela graça do nosso Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez juntos com a intenção de estudarmos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nossa devocional, nós vamos começar hoje o capítulo 7 de Marcos. É um texto um tantinho longo, já na primeira divisão do capítulo 7, mas é um texto que não é tão difícil assim da gente poder compreender. Quero dar primeiro a boa noite, às pessoas que estão nos acompanhando, Ana Rosa e a Dona Conceição, boa noite, o Rafael também, a Elisa, boa noite Elisa, o Bruno, boa noite Bruno, a Zilá, boa noite irmã, a Iris, boa noite irmãos, e daqui um pouquinho também os demais irmãos vão chegando. Enquanto isso, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, pedir a Ele que nos abençoe na nossa meditação. Ó Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos ao Senhor pela Tua grande bondade para conosco e por tudo quanto nos permitiu fazer, ó Deus, durante este dia. Agora, já quando o dia se finda, nós nos achegamos, ó Deus, perante Ti, para meditarmos, ó Deus, um pouquinho na Tua Palavra, nesta porção do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu peço que o Senhor, ó Deus, venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, ó Deus, nos dar cada vez mais piedade e consciência da Tua Palavra, mas de uma maneira que nós possamos entendê-la de maneira correta. E ao entendê-la de maneira correta, desenvolver a correta piedade diante de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Fátima. Deus abençoe também a sua vida, irmã. Irmãos, nós faremos a leitura a partir do verso 1 do capítulo 7 de Marcos. Ok? Eu farei a leitura, os irmãos acompanham. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia:
O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Muito bem. Vocês já devem ter ouvido a expressão farisaísmo, né? Quando uma pessoa é acusada de farisaísmo, ou então a pessoa ensina alguma coisa ou faz um comentário de uma determinada de algo que se pensa ser a lei de Deus de uma maneira extrema. Então alguém pode chamar esse que fez o comentário ou que segue de maneira extrema de determinado preceito que se pensa ser de Deus, chama-o de fariseu, ou a pessoa está tendo uma atitude de farisaísmo. O que significa isso? Os fariseus, eles eram um partido. Era um partido dentro do judaísmo. E eles eram as pessoas que eles ensinavam a lei de Deus, eles conheciam a lei de Deus. É aqui, se você observar, no versículo 1, diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Então, os escribas eram as pessoas que copiavam a palavra de Deus. Naquela época, os livros da Bíblia eles eram copiados à mão. Então, aquela pessoa que copiava e que, por conseguinte, também ensinava a palavra de Deus era chamado de escriba. O fariseu não era necessariamente um escriba, mas ele era também um rabino, ele era um mestre da lei. E ele ensinava a lei para as pessoas. Dentro do templo, lá em Jerusalém, haviam salas específicas que em dias específicos eram destinados também ao ensino da palavra de Deus, fora as sinagogas que também se aplicavam a isso. Só que a questão é a seguinte: a palavra fariseu acabou sendo uma palavra de uma conotação ruim. Chamar alguém de fariseu significa chamar alguém de hipócrita, ou de uma pessoa exagerada numa determinada observação da lei, que na realidade não é tão importante assim. Então, o que Jesus está combatendo aqui é exatamente isso. Os fariseus, durante os séculos, quando eles interpretavam a lei de Deus, ou tentando até suavizar o peso da lei de Deus, eles inseriam certos comentários que posteriormente se tornaram leis. Eles inseriam certos comentários que, na realidade, era aquilo que Jesus falou, uma maneira jeitosa, uma maneira bem engenhada, né, de tentar contornar a lei do Senhor em benefício próprio. E aqui é justamente isso que acontece. De fato, Deus deu a Israel, principalmente isso você pode ver quando nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais especificamente no livro de Êxodo, após o povo sair do Egito, quando eles estão caminhando no deserto, Deus começa a dar leis. Então, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, você tem diversas leis que cuidam da pureza do acampamento e da pureza do indivíduo perante Deus, principalmente na época do culto. E por conta dessa questão da pureza, então você vê aqui talvez até uma interpretação tanto quanto exagerada de como que a pessoa deveria se portar em termos de pureza na hora do culto ou na hora de estudar a palavra de Deus, alguma coisa assim. Só para vocês terem uma ideia, quando o judeu fazia a cópia da lei de Deus, eles copiavam à mão. Então, o nome de Deus, o nome que Deus se apresentou a Moisés, nunca era escrito do jeito que ele foi revelado pelo Senhor. Então, eles mudam a palavra, eles não colocam o nome de Deus, eles escrevem uma outra palavra no lugar, que na nossa língua ganha a tradução da palavra Senhor. Mas é indicado que é o nome de Deus nas nossas Bíblias, porque no Velho Testamento, toda vez que é o nome de Deus, a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Então, o que acontece? A pessoa que está copiando a palavra,
ele está redigindo, tem alguém lendo, né? Então ele está copiando. Toda vez que chega naquele nome, naquela expressão Senhor com todas as letras maiúsculas, ele para, troca a pena, está escrevendo com uma... Vamos colocar assim, troca o lápis, pega um lápis novo, né? Antes disso daí, ele tira toda aquela roupa, ele toma banho, ele coloca uma roupa limpa, novinha, que nunca foi usada, e aí então ele vai e escreve o nome. Depois segue normalmente, né? Então, por questão de reverência, de respeito, então a pessoa para e dá uma tonalidade completamente nova. A caneta é nova, a roupa é nova, a pessoa, num certo sentido, é renovada porque ela se banhou, ela tomou banho, para poder escrever o nome de Deus. Imagine se nós, ocidentais, fazemos assim. Com certeza não é? Nós não temos essa reverência, vamos dizer assim, acentuada como o escriba tem. Mas, para vocês entenderem um pouco do que eu estou querendo dizer, essa questão da purificação ganhou uma roupagem bem exagerada. E é isso que Marcos está fazendo o comentário. Então você pode observar que aqui no terceiro verso tem um parêntese, né? E diz lá dentro: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas até. Então, fecha o parênteses. Esse versículo 3º e 4º é uma explicação da pergunta que os fariseus fizeram a Jesus. Qual foi a pergunta? A pergunta está no verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, então aí ele vem explicar a questão por que o fariseu se sentiu incomodado com isso. Ele explica no versículo 3º e 4º, e aí no versículo 5 ele continua. Se você fizer a leitura do verso 2 e pular para o verso 5, você vai ver que não tem interrupção. Um exemplo, verso 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, verso 5, interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? É como se alguém tivesse perguntado: que tradição é essa? Verso 3º, verso 4 responde. E aí então Jesus os confronta, dizendo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. A palavra hipócrita é uma palavra que naquela época distinguia ou indicava máscaras, as máscaras que eram utilizadas nos teatros ao ar livre. Então, o hipócrita é aquele que colocava uma máscara e desempenhava um determinado papel, mas aquilo que estava sendo evidenciado não era ele, ele estava se passando por alguém. Então, daí a palavra hipócrita vem agora com a indicação de fazer uma coisa que na realidade não faz parte da intenção verdadeira ou honesta de quem o faz. Então ele diz aqui: respondeu-lhes bem, profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí Jesus então começa a explicar por que ele cita aqui essas duas referências no versículo 6 e 7. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Que Jesus está dizendo o seguinte, que na lei de Moisés está revelado que é preciso respeitar pai e mãe.
e que não pode, de maneira alguma, desrespeitá-los. Então, o cuidar da vida, cuidar das necessidades de pai e mãe, equivale também a respeito. Respeito, nesse caso, não é só as palavras ditas na hora certa e do modo certo, com o peso certo, mas também o cuidado com a integridade física da pessoa, cuidado com a integridade emocional daquela pessoa, de caso ela necessite. O que Jesus está dizendo é que ao longo do tempo os fariseus, com o propósito de se desviarem de obedecer à lei de Deus, ou seja, de cuidar de seus pais, eles jeitosamente disseram o seguinte, que aquilo que poderia ser destinado aos pais como fator de cuidado, na realidade pode ser destinado ao Senhor como oferta. E aí os fariseus perguntam, qual que pesa mais? Dar uma oferta ao Senhor ou usar a oferta para dar para alguém? Então eles colocam nesse caso o peso na oferta. Por quê? Porque é para o Senhor. Da mesma maneira, Jesus faz, só que de uma forma invertida. Ele está falando que não, que nesse caso, não, que a coisa mais importante é justamente cuidar dos pais. Por quê? Porque, irmãos, se nós formos observar bem, em primeiro lugar, a Bíblia diz que os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Segunda questão, se nós formos também pensar bem, Deus não precisa de absolutamente nada daquilo que nós temos para oferecer em termos físicos, cuidados, afetivos. Deus não precisa de nada disso, mas o nosso próximo sim. O nosso semelhante sim. Aqueles que estão ao nosso redor sim. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que dizem que amam a Deus a quem não vê e maltratam o próximo a quem vê, está mentindo. Como é que dizem que amam um ser que é invisível, mas aquele que é visível é maltratado? Da mesma maneira, esses dias eu ouvi um comentário muito interessante, né? Uma pessoa estava falando sobre as pessoas que têm animais de estimação. Eu achei muito interessante, até pode ser utilizado como um exemplo apropriado. Tem pessoas que gostam tanto dos seus bichos de estimação que anseiam vê-los no céu, né? Então não vai ver um animalzinho da mesma raça, tem que ser aquele que participou da vida dele. E há pessoas que gastam de fato muito dinheiro com animais, né? Animais de estimação. E talvez quando são inquiridos no que diz respeito a isso, dizem assim, não, a Bíblia diz que nós devemos proteger os animais, que nós devemos cuidar da criação de Deus. De fato, a Bíblia diz isso mesmo. A Bíblia diz que o justo vela pelos animais. Mas se nós formos colocar na balança, quem é que pesa mais? Um animal ou o ser humano? Nós vamos entender que quem pesa mais é o ser humano. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e não os animais. E aí acontece o quê? Que muitas vezes aqueles que gastam dinheiro com animais, quando vê uma pessoa necessitada de alguma coisa, passa reto e não dá um centavo para ela. Então, este caso acaba sendo também um objeto invertido. Quem é que a lei manda acudir? Ao animal ou ao homem? A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo e não o animal como a nós mesmos. Então você pode perceber que as coisas são invertidas. Então o que Jesus está colocando aqui é justamente isso. A inversão de valores naquilo que a palavra de Deus determina. Então se uma pessoa observar um determinado aspecto que na lei de Deus vem em segundo, terceiro e quarto lugar, e colocar esse aspecto, porque é contrário à posição dele, em primeiro lugar, ele está distorcendo a palavra de Deus. E Jesus está falando aqui justamente isso. Que os fariseus, nas suas tradições, distorciam a palavra de Deus. Eles deturpavam a palavra de Deus jeitosamente em benefício próprio. Jesus está condenando isso. Ele continua dizendo que quando faz isso, e aqui ele usa o exemplo de cuidar dos pais, versículo 12, ele diz assim:
Então, dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Quando ele diz que vós mesmos transmitistes, ele está dizendo assim, Deus nunca disse isso. Deus nunca falou isso. Vocês que estão dizendo. Observe agora que no versículo 14 ele fala, convocando ele de novo a multidão, aí ele saiu, ele estava conversando com os fariseus e com os escribas. A multidão estava ao redor. Ele sai desse jogo de atenção de fariseus e discípulos e escribas e olha para a multidão, ele chama a atenção da multidão. Disse, ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Por que ele está falando isso? Porque os fariseus estavam dizendo que eles precisavam se purificar fisicamente para que pudessem então comer uma refeição que pudesse dar glória a Deus. E o que Jesus está dizendo é o contrário, esses caras estão equivocados. Eles estão achando que o lavar das mãos, ou tomar banho, ou mudar de roupa, ou, embora a higiene seja necessária, mas um rigor tão acentuado com isso pode mudar o coração deles? De forma alguma. Nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de lavar de mãos, nenhum tipo de atitude que venha purificar externamente a pessoa pode mexer com o coração dela. E é isso que Jesus está indo contra, porque eles estavam criticando os discípulos de Jesus porque eles estavam comendo sem observar a tradição, ou seja, sem lavar as mãos. Ou seja, essa pessoa ela está completamente contrária à palavra de Deus, ela não está lavando a mão. Mas aí vem a questão, Jesus pergunta, mas será que é o lavar a mão que contamina o coração? Ou será que é o que sai do próprio coração? Então, o que ele está falando ali, ele está indo contra a posição dos fariseus. Está dizendo, vocês estão com o coração doente. E aí eu me lembro novamente daquele pastor amigo que um dia esteve em nossa igreja, reverendo Luiz Ricardo, e ele contou, certa feita, ele disse, falando justamente de um coração santificado na presença de Deus, ele usou um exemplo. Ele falou assim, se você tem um copo cheio de algo doce, e alguém dá um esbarrão violento nesse copo, o que sai do copo? Algo doce. Mas se você tem alguma coisa amarga dentro desse copo e alguém dá um esbarrão violento nesse copo, o que sai do copo? Algo amargo. Então, o doce não se torna amargo pela violência do esbarrão. O que é doce continua sendo doce. E o que é amargo continua sendo amargo. É o que Jesus está dizendo. Tem certas coisas que o aspecto físico não muda o coração. O que muda o coração de fato é um espírito contrito, completamente rendido aos pés do Senhor, desejoso de transformação e uma pessoa que luta consigo mesmo, não luta com os outros, luta consigo mesmo para que o Senhor forme nele o caráter de Cristo, para que a graça de Cristo, para que os merecimentos cada vez mais santifiquem essa pessoa, renovando-a no seu coração. É isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de sua carta aos Romanos, quando ele diz que nós deveríamos ter uma visão renovada pelo renovar da mente, para que então pudéssemos experimentar qual era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, o que Jesus está combatendo aqui são atitudes externas, que as pessoas colocam exercícios externos, observâncias externas, que as pessoas colocam como necessárias, mas que na realidade não tem poder nenhum no coração de ninguém. Ele ainda diz aqui no versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E aí nós nos recordamos de Tiago, quando diz que ninguém que é tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Significa então que a fonte dos males não está fora do homem. A fonte dos males está no coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, completamente voltado para o mal. A palavra do Senhor no Salmo 19 diz que a palavra de Deus é que dá para o homem a distinção do que é pecado. É a palavra de Deus que exorta o homem quanto aos seus pecados. Pela palavra de Deus, o homem entende o que é pecado ou não. Então, uma pessoa sem a palavra de Deus está completamente lançada aos desejos do seu próprio coração. E aí você deve se lembrar que Paulo em Gálatas diz que o Espírito Santo luta contra a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Porque o desejo do Espírito pende para o desejo de Deus. O desejo da carne pende para o desejo do pecado. Então nós devemos pensar, irmãos. Nós devemos pensar exatamente naquilo que nós observamos. A Bíblia diz que nós devemos tomar um cuidado enorme, não é? Para não coar o mosquito e engolir o camelo. Então, pensemos bem. Nós precisamos ter um coração puro na presença de Deus. Coração puro se faz com piedade, não se faz com regras. Regra não muda coração de ninguém. A lei de Deus é uma regra, mas o próprio Paulo diz que pela lei se conhece o pecado, porque um coração não consegue obedecer perfeitamente a lei de Deus. Por isso que Jesus veio em nosso lugar, para obedecê-la em nosso lugar. A verdadeira piedade é um coração rendido a Cristo, desejoso de que Ele entre em nosso coração, desejoso de que Ele ali faça morada, desejoso de que Ele ali faça mudanças para a honra e para a glória do Senhor, de maneira humilde, reconhecendo a nossa imperfeição, a nossa necessidade de Cristo em nosso coração. Oremos. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua grande bondade para conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor mude o nosso coração. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, faz essa mudança, trabalha o nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor, ó Deus, nos mostre aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos, ó Deus, também nos esforçar diante de Ti. Precisamos da graça ao Senhor para que possamos alcançar um coração santificado. Transforma-nos de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus dê uma boa noite a vocês. Eu dou também aqui, eu cumprimento também a Carmen, que está aqui nos acompanhando, também a Lívia, a Priscila e a sua casa, a Dona Zilda, que eu não tinha falado ainda, a Fernandinha, Gabriel, a Dona Francisca, a Alessandra. Isso, são esses que chegaram depois. Que Deus abençoe a vida de vocês, tenham todos uma excelente noite e até amanhã com a graça do Senhor. Tchau, tchau.